Olá pessoal querido, no vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, não vou tocar, não vou fazer instrumental, já fiz na verdade eu vou fazer um instrumental depois desse vídeo aqui, mas no meu vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de uma pesquisa que eu já estava querendo fazer há um tempo e, e eu não fiz antes porque eu estava esperando justamente esse momento chegar para fazer. Que momento? O momento que eu estava, que, eh, que eu, agora, né, eu tô com preguiça de estudar e também eu tô bem cansado, dá pra falar a verdade, muito cansado, mas eu vou fazer esse vídeo aqui porque é necessário. E é claro, eu estou com sono, não vou decorar tudo, toda essa decoreba aqui, né, que eu vou falar aqui agora. Mas depois eu assisto esse vídeo, depois eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada, fazer um mapa mental, porque uma coisa, eu vou usar aqui a didática da minha professora de artes, né? A minha professora de artes, ela passa um conteúdo, sei lá, há um tempo eu estava aprendendo sobre a história da fotografia e a história do cinema, né? Aí ela passa o conteúdo, muito texto, taca texto, taca texto, e aí depois ela pede pra gente fazer um mapa mental. E por incrível que pareça, eu acabo decorando. Fazer um mapa mental ajuda. Então vamos fazer aqui um mapa mental sobre o quê? Sobre o período clássico. Hoje eu quero falar e eu quero pesquisar, e na verdade já pesquisei, né? Vou falar aqui pra vocês sobre o período clássico, né? Algumas características e também a origem. Peguei de um site duvidoso, que é do Wikipedia, não gosto de pegar da Wikipedia, mas de acordo com minhas pesquisas que eu fiz aqui, que eu fiz aqui, bateu aqui o resultado, tá batendo, então eu vou confiar no Wikipedia. Vou confiar no Wikipedia. Bateu aqui com outros sites, então só algumas informações que eu não sei se que são verídicas, mas eu vou deixar, vou deixar assim valendo, né? Ok, eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links das fontes, né, que eu tô pegando. E inclusive alguma das fontes tem até algumas composições, tem alguns áudios também sobre características e etc. Né? Bem interessante. Então, hoje eu vou falar sobre o período clássico. Isso aí, eu queria fazer um vídeo sobre o período clássico, porque eu estou estudando uma peça clássica, né, do período clássico do Haydn, aqui, ó, tá aqui, e, e eu quero estudar. Por mais que eu saiba algumas coisas, mas é sempre legal estudar, né? Então é isso. Conhecimento nada demais. Tô todo zoado hoje, então porre, pra falar a verdade. Ok, período clássico. Vou ler aqui, né? O período clássico caracteriza por volta da aos ideia. Ah, tá. A partir daqui dos textos que vocês. Não sei se alguém vai acompanhar, né? Eu estou falando para o Paulo do futuro que vai assistir esse vídeo, porque eu não vou decorar isso. Então, Paulo, então você vai ver que daqui por diante, nos textos que estão aqui, vão surgir alguns assuntos, algumas palavrinhas, como polifonia, homofonia, né? E no traduzindo aqui na minha mente, né? Polifonia, quatro ou mais, né? No sentido de vários, fonia, som, vários sons, né? Homofonia, homo. Bem, héteras diferente, homo é igual. Então, homofonia é a junção de sons, uma linha melódica. Então, eu posso dizer assim, né? Não só isso, como a gente também vai se deparar com alguns termos como sonata, né? Sonata e isso que vem da etimologia da palavra, nem sei se está certo, do conceito, significa soar, né? Mas, enfim, depois eu pesquiso sobre isso aí direitinho, vou falar aqui. O período se caracteriza por volta aos ideais da antiguidade clássica, especialmente na civilização grega. Na música, o estilo é limpo, com divisões e estruturas mais claras entre as partes, e simplicidade. Há um abandono da polifonia em favor da homofonia. A música do período clássico é às vezes chamada de classicismo vienense, né? E engraçado que a música ela tem muito essa pegada, ela essa pegada assim com a civilização grega, né? A civilização grega ela teve um grande ela deu um grande pontapé assim na música, né? Inclusive tem um conteúdo que eu tô aprendendo na aula de teoria, que eu tô no TA4 na escola municipal, que é modos gregos, né? Então a gente descobre que os modos gregos eles foram inventados lá na Grécia, não sei se foram inventados, mas foram feitos lá na Grécia e cada modo grego recebeu um nome de uma cidade, né? E eles vem de ethos, se eu não me engano, que significa sensação, né? Então as pessoas elas fizeram essas escalas que eram tocadas de modo decrescente em, em, em
em pauta, eu acho que eu posso dizer assim, das sensações que elas sentiam, né? E como a gente está falando da Grécia Antiga, logo também a gente cria uma alusão, a gente também lembra justamente da civilização grega antiga, da Grécia Antiga, da religião. Então a música ela estabelece um parâmetro com a religião, né, com sentimentos, eu acho que eu posso dizer assim, com sentimentos que eles, sei lá, que eles tinham pelos deuses, né? Tudo era em volta desse tema, né, de sensação, né? A música ela é feita com base nesse tema de sensação, né? Até onde eu sei, depois, quando veio lá na Idade Média, o Papa Gregório I, que ele começou a mudar algumas coisas, período pororó, e aí vieram os modos gregorianos, né? Mas enfim, isso daí é uma coisa que eu não sei. Uma coisa que eu pesquisei, mas não sei se é verídica, né? Ok, eu vou deixar aí esse site aí, o Clássicos dos Clássicos. Tem aí várias peças no Spotify pra vocês ouvirem. Nossa, muita, muita, muita. Tem mais de quantas? Mais de 80 músicas do período clássico. Ok. Ah, o próximo site que eu vou pegar é um site que eu gosto bastante, que já peguei para fazer outros assuntos. É o site GBC, que é um site de rádio, mas também tem um textinho. Tem aqui um rádio, é uma gravação de 14 minutos e 25. Não ouvi, depois eu vou ouvir, mas deve ser muito interessante. Ok, vou falar aqui. O caderno de música fala sobre o início de um dos períodos mais férteis e importantes da história da música ocidental, o classicismo, de onde surgiram alguns nomes importantes como Mozart, Haydn e Beethoven. Eu tenho dificuldade de falar Haydn. Acho que é Haydn. Isso, Haydn. Os estudos sobre sobre a história da música ocidental costumam ser divididos, basicamente, em 6 períodos: medieval, renascentista, barroco, clássico, romântico e contemporâneo. O destaque dessa edição é um período do rádio, né, do negócio lá, que vai para aproximadamente de 1750 a 1810, o chamado classicismo. No início desse período, o centro da música europeia se concentrava na região da Alemanha e é de lá que surge um estilo inspirado nos ideais da Grécia Antiga. Focado na clareza, objetividade, simetria e elegância, o estilo chamado de galante tem sua maior expressão nas composições de Carl Philipp Emanuel Bach e na fase inicial de Haydn e Mozart. Embora considerada por alguns críticos e estudiosos como uma música superficial, sem profundidade, o que de forma alguma significa uma música fácil, o estilo galante aproxima a música do ouvinte e exprime uma composição, ao mesmo tempo refinada e agradável. Por isso que eu falo que, para mim, antes, né, de ter a pesquisa, a música clássica, ela é, ela é delicada, né? E de fato ela é delicada. Ela é feita com essa intenção, né? Com o amadurecimento do estilo e desenvolvimento dos instrumentos musicais, mais possibilidades musicais puderam ser exploradas como os crescendos e diminuendos na dinâmica da música. Uma textura homofônica em que se privilegia apenas uma linha melódica acompanhada por acordes. Uma estrutura formal mais definida e uma melodia mais cadenciada, como respiração entre as frases musicais e maior variação rítmica. Todos estes elementos característicos da música do período clássico vão de encontro com o que se trabalhava no período anterior, o barroco. Foi no classicismo também que se desenvolveu o piano. Aqui é uma... Ah, isso aqui não importa não, né? Vou falar. Que adquiriu extrema importância e passou a ser o principal instrumento de teclas desde então. Com o piano, os instrumentistas passaram a ter um grande controle sobre o instrumento, podendo explorar maiores possibilidades interpretativas, fato que não ocorre em instrumentos de teclas de épocas anteriores, como o cravo. Próximo site, Wikipedia. Ok, vou ler aqui um textinho do Wikipedia porque o textinho é bom. Não, aqui é a partir do classicismo. Em meados do século XVII, sim, eu sei muito bem data romana, tá? Os números romanos são bons, eu consigo ler muito bem, é minha leitura. Em meados do século XVII, a Europa começou a se mover em direção a um novo estilo de arquitetura, literatura e artes, geralmente conhecido como classicismo. Esse estilo procurou emular os ideais da antiguidade clássica, especialmente os da Grécia clássica. A música clássica era formalidade e ênfase na ordem e hierarquia, e um estilo mais claro e mais limpo, que usava divisões mais claras entre as partes, notavelmente uma melodia única e clara acompanhada por acordes.
contrastes mais brilhantes e cores de tons, alcançado pelo uso de mudanças e modulações dinâmicas para mais chaves, não sei se está certo. Em contraste com a música rica em camadas da era barroca, a música clássica moveu-se para a simplicidade ao invés da complexidade. Além disso, o tamanho típico das orquestras começou a aumentar, dando às orquestras um som mais poderoso. O notável desenvolvimento de ideias na filosofia natural já havia se estabelecido na consciência pública. Em particular, a física de Newton foi tomada como um paradigma. As estruturas deveriam ser bem fundamentadas em axiomas, não sei se está certo, e ser bem articuladas e ordenadas. Esse gosto pela clareza estrutural começou a afetar a música, que se afastou da polifonia em camadas do período barroco para um estilo conhecido como homofonia, em que a melodia é tocada sobre uma harmonia subordinada. Este movimento significava que acordes tornou-se que acorde tornou-se uma característica muito mais predominante na música, mesmo que interrompesse a suavidade melódica de uma única parte. Como resultado, a estrutura tonal de uma peça musical tornou-se mais audível. Tem algumas palavras que estão meio erradas aqui no Wikipedia, por isso que eu não boto muita fé. Mas se tem uma coisa que bate, é legal. E a gente vê também aqui nos textos posteriores, que a música clássica, ela também tem uma... Não, isso, ela também vem, as características dela também vem por conta de crises econômicas, se não me engano, durante a Europa, da Europa, à medida que o século XVIII avançava. Vai aparecer aqui, né? Então a gente vê também que é um conjunto de fatores que também chegaram a essa música, né? E a gente também vai ouvir outros nomes, aí outros termos, como o baixo contínuo, né? O obligato, e tem outra aqui que vai ser sobre o... eu esqueci. O minueto, a origem do minueto, a sonata. Vai aparecer aqui. Deixa eu continuar com o texto. O novo estilo também foi incentivado por mudanças na ordem econômica e na estrutura social. À medida que o século XVIII avançava, a nobreza se tornou a principal patrocinadora da música instrumental, enquanto o gosto do público preferia cada vez mais óperas cômicas, engraçadas e leves. Aí tem uma diferença, tá vendo? Isso levou a mudanças na forma como a música era executada. A mais importante das quais foi a mudança para os grupos instrumentais padrão e a redução da importância do contínuo. A base rítmica e harmônica de uma peça musical, tipicamente tocada por um teclado e geralmente acompanhada por um grupo variado de instrumentos de baixo, incluindo violoncelo, contrabaixo, etc. Tá vendo que tem algumas palavras que estão erradas? Eu tenho que me virar aqui para pegar uma palavra sinônimo. Uma forma de rastrear o declínio do contínuo e de seus acordes figurados é examinar o desaparecimento do termo obligato, que significa uma parte instrumental obrigatória em uma obra de música de câmara. As composições barrocas, em composições barrocas, instrumentos adicionais podem ser adicionados ao grupo contínuo de acordo com a preferência do grupo ou do líder. Nas composições clássicas, todas as partes eram especificadamente anotadas, embora nem sempre anotadas, de modo que o termo obligato tornou-se redundante. Em 1800, o baixo contínuo estava praticamente extinto, exceto pelo uso ocasional de uma parte do contínuo do órgão de tubos e uma missa religiosa no início do século XIX. E fala a verdade aqui mesmo, né? Em peças, assim, até onde eu sei do violino, né, clássicas, elas são muito... Elas têm muito ornamentos, assim. Eu acho que é o nome certo, né? Assim, tem muito trilado, tem muita anotação, assim. Ok. As mudanças econômicas também tiveram o efeito de alterar o equilíbrio entre a disponibilidade e qualidade dos músicos. Enquanto no barroco tardio, um grande compositor teria todos os recursos musicais de uma cidade para recorrer, as forças musicais disponíveis em uma cabana de caça aristocrática ou pequena corte eram menores e mais fixas em seu nível de habilidade. Isso foi um incentivo para ter partes mais simples para os músicos tocarem e, no caso de um grupo virtuoso residente, um incentivo para escrever partes idiomáticas espetaculares para certos instrumentos, como no caso da orquestra de Mannheim, não sei se está certo, ou partes de solo virtuoso para violinistas ou flautistas particularmente qualificados. Além disso, o apetite do público por um fornecimento contínuo de música nova herdou do barroco.
Isso significava que as obras deveriam ser executadas com, no máximo, 1 ou 2 ensaios. Mesmo depois de 1790, Mozart escreve sobre o ensaio com a implicação de que seus concertos teriam apenas um ensaio. Como havia uma ênfase maior e uma única linha melódica, havia maior ênfase na anotação dessa linha para a dinâmica e no fraseado. Isso contrasta com a era barroca, quando as melodias eram tipicamente escritas sem dinâmicas, marcas de fraseado ou ornamentos, já que se supunha que o intérprete improvisaria nesses elementos na hora. Na era clássica, tornou-se mais comum os compositores indicarem onde queriam que os executantes tocassem ornamentos como terminados ou voltas. Já foi falado sobre isso. A simplificação da textura tornou esse detalhe instrumental mais importante e também tornou o uso dos ritmos característicos, como fanfarras de abertura que chamam a atenção, o ritmo da marcha fúnebre ou o gênero minueto, mais importante para estabelecer e unificar o tom de um único movimento. Calma, aguenta o coração. O período clássico também viu o desenvolvimento gradual de forma sonata. Lembrando que sonata bem significa soar. Depois eu pesquiso direito o que significa sonata. Um conjunto... Tá, eu acho que isso aqui não importa. Tá. Características principais do período clássico. No período clássico, o tema consiste em frases com figuras e ritmos melódicos, contrastantes. Isso. Essas frases são relativamente breves, normalmente com 4 compassos de comprimento e podem ocasionalmente aparecer esparsas ou concisas. A textura é principalmente homofônica, com uma melodia clara acima de um acompanhamento de acorde subordinado. Isso contrasta com a prática na música barroca, onde uma peça em movimento normalmente teria apenas um tema musical, onde seria então trabalhado em várias vozes de acordo com os princípios do contraponto, enquanto mantém um ritmo métrico consistente por toda parte. Como resultado, a música clássica tende a ter uma textura mais clara do que o barroco. Tá aqui no texto, tá meio estranho. O estilo clássico baseia-se no estilo galante, como já falei lá no comecinho, um estilo musical que enfatiza a elegância leve no lugar da seriedade digna e grandiosidade impressionante do barroco. Estruturalmente, a música clássica geralmente tem uma forma musical mais clara, com um contraste bem mais definido entre a tônica e a dominante, introduzida por cadências claras. Dinâmicas são usadas para destacar as características estruturais da peça. Em particular, a forma sonata e suas variantes foram desenvolvidas durante o período clássico inicial e eram frequentemente usadas. A abordagem clássica da estrutura contrasta novamente com o período barroco, onde uma composição normalmente se moveria entre a tônica dominante e vice-versa, mas por meio de um progresso contínuo de mudanças de acordes e sem uma sensação de chegada à nova tonalidade. E depois tem que reler isso aqui que eu não entendi muito bem. Embora o contraponto tenha sido menos enfatizado no período clássico, não foi de forma alguma esquecido, especialmente mais tarde no período. No coronavírus. E os compositores ainda usavam o contraponto em obras sérias, como sinfonias e quartetos de cordas, bem como em peças religiosas, como missas. O estilo musical clássico foi apoiado por desenvolvimentos técnicos em instrumentos. A adoção generalizada de temperamento igual tornou impossível a estrutura musical clássica. Tá vendo que aqui muda os répteis da música, garantindo que as cadências em todas as tonalidades soassem semelhantes. O forte piano e depois o piano forte substituíram o cravo, permitindo um contraste mais dinâmico e melodias mais sustentadas. Durante o período clássico, os instrumentos de teclado tornaram-se mais ricos, mais sonoros e mais poderosos. A orquestra aumentou de tamanho e alcance e tornou-se mais padronizada. O papel do baixo contínuo de cravo ou órgão de tubos na orquestra caiu em desuso entre 1750 e 1775, deixando a seção de cordas e o sopro se tornava... Tá, acho que não importa. Ok, aqui também tem uma parte também sobre a escola vienense, mas isso daqui não importa, porque eu já li esse texto todo. E é isso. Ninguém vai assistir esses vídeos, apenas eu. Mas vai ficar aqui como estudo. Vai ficar aqui como estudo porque eu sei que depois eu vou assistir esse vídeo. Quando eu tiver alguma dúvida sobre o período clássico, eu vou vir nesse vídeo e vou assistir. É isso. Até amanhã, então. Na verdade, já bateu meia-noite aqui, né? Meia-noite e 12, na verdade. Falei pra caramba. É isso. Até amanhã. Até hoje, mais tarde.